Nós estamos chegando quase no término da lição, da revista, Deuses Demais. Quem está no trono do seu coração? É uma pergunta. E a lição de hoje, a lição de número 11, ela fala de três coisas, ou melhor dizendo, se você leu a revista, ela fala apenas de duas. A revista não fala sobre hipocrisia, ela só traz no título a questão da hipocrisia. Mas a revista tem como título dessa lição Hipocrisia, Narcisismo e o Corpo. Não sei se os irmãos já ouviram falar de um estudo, uma área do estudo da sociologia chamado antropologia. Nós no seminário nós também estudamos esse tema, antropologia, que quer dizer o estudo do homem. E essa revista, ela não fala sobre o estudo de Cristo. Ela não fala sobre o estudo do Espírito Santo. Ela não fala sobre a história da igreja. Mas ela fala sobre como estudar o homem. É isso que nós estamos estudando aqui. E o tema principal da revista é sobre idolatria. E esse tema aqui é muito interessante porque hipocrisia é o ato ou o efeito de fingir. A lição não cita isso. Daqui está um dicionário. E a característica de quem é um hipócrita é a falsidade e a dissimulação. Ele não cita isso na revista, mas é o que é. E se ele traz esse tema sobre hipocrisia, eu parei e pensei, mas por que ele não trabalha isso? No final da revista nós vamos saber o porquê ele não trata, mas ele traz no tema, amém? Então, nós temos aqui o tema, pode passar. Nós temos um objetivo a trazer à igreja, porquê desse estudo de hoje, amém? Vamos no próximo slide. O nosso objetivo aqui, que a revista quer trazer, é mostrar que somos naturalmente, preste atenção nessa palavra, naturalmente presos à nossa imagem e autoestima. Esperando que outras pessoas nos admirem, tanto quanto nós nos admiramos. Mas que precisamos buscar satisfação em Cristo e não em si mesmo. Será que isso daqui está errado? Qual que foi a grande sacada de Satanás quando ele apresentou para Eva que ela poderia ser semelhante a Deus? Até aquele momento, Eva não pensava no seu eu interior, mas ela pensava apenas como imagem de Deus. A partir do momento que Satanás mostra para Eva que ela poderia ter a possibilidade de ser semelhante a Deus, Eva começa a olhar para dentro de si. Realmente eu tenho algo de especial, porque ele me formou, porque ele me fez. A grande sacada de Satanás não foi guerrear contra Deus, mas foi fazer com que a sua criação se indague se ele pode ser igual ou até maior do que Deus. E muitos cristãos, internamente, talvez pensem assim. Vamos aprender isso na revista, amém? Próximo slide. Também tem como objetivo advertir que o narcisismo, não sei quantos de vocês já ouviram essa palavra, muito conhecido, muito falado, tem até uma flor ou várias ramificações de flor, quem gosta de flor aí, que se chama narcísio. Não sei se vocês já viram. A mais famosa, ela é branca com as suas pétalas chamuscadas de amarelo e o seu meio também amarelo. Tá bom? É uma flor chamada narciso que tem uma ramificação. Cada país, cada clima se tem o seu narciso. Olha que interessante. Isso é por todo mundo, não é só aqui no Brasil. Então, advertir que o narcisismo cada vez mais
E é muito interessante, queridos, quando você presta atenção no que Deus está dizendo. E foi exatamente o que Deus usou a pastora Denise na sua oração. Olha só. Cada vez mais contamina a nossa sociedade. Em especial quem? Quem foi a oração? Olha, você que tem um jovem, você que tem um adolescente. Não foi isso? Ela não tinha lido isso. Incapazes de enxergar belezas, virtudes e grandezas em Deus. Os jovens, eles saem da igreja porque eles não têm mais a capacidade de ver beleza em Deus. Eles não têm mais virtude de ver a beleza de Deus. Então o que eu vou ficar fazendo na igreja? E eu já falei aqui na igreja e volto a repetir. Tem uma pesquisa num país que tem talvez o melhor ou o maior seminário teológico do hemisfério norte, que é o Canadá. E eles fizeram um estudo por que a igreja do Canadá cada vez mais se acaba. E é interessante dizer que não é porque os jovens não têm interesse em Deus. É porque os pais não conseguem passar aquilo que eles aprenderam para os seus filhos. Então a culpa não é apenas dos jovens e dos adolescentes. São dos pais que não conseguem transmitir aquilo que eles aprenderam para seus filhos. Deixa a vida me levar. Vida leva a eles. Os professores da escola dominical ensinam. O pastor adverte. E o mundo ensina. Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. Então, se eles não conseguem ver beleza, virtude e grandeza em Deus, eles não conseguem ver virtudes no próximo. E qual que é o mandamento que Deus nos ensina? Temos nos tornado adoradores de nós mesmos. Ah, não faço isso não. Então vamos lá para a introdução. Vamos lá, Davi. Introdução. Na introdução, ele fala sobre um pouquinho das redes sociais. E aqui ele coloca o Facebook. E a grande percepção do Facebook é que as pessoas elas não mais gostavam de se comunicar, elas não mais gostavam de tirar fotos e revelar fotos. E como que você fazia antigamente? Não sei se os irmãos lembram. Você ia numa viagem, você levava sua máquina com o filme Kodak, tirava a foto, revelava, tirava o álbum e começava a passar nas casas dos parentes, dos amigos, para mostrar aonde você foi. Só que a nossa sociedade mudou. Você não gosta mais de fazer isso. Porque a velocidade da informação é muito rápida. Então o Facebook foi criado da seguinte forma. Eu tiro minhas fotos, coloco na rede social, tem algumas pessoas que me acompanham e elas veem o que eu faço. Eu não preciso mais ter o contato pessoal. Foi exatamente isso que o Facebook quis fazer. Mas com a evolução da informação, o que as pessoas começaram a fazer? Usar as redes sociais para mostrar a sua capacidade, que também foi falado aqui, do intelecto. Através de vídeos, através de palestras, através de pregações. Olha, eu sei fazer um bolo maravilhoso aqui e eu vou tirar foto e eu vou postar. Por trabalho, mas também é por querer mostrar que eu posso mais que o outro. Então ele condena aqui esse uso exacerbado da rede social. E o pior é pessoas crentes em Jesus mostrarem o seu corpo. Olha, eu fui na manicure e fiz aquela unha linda, maravilhosa. Eu vou tirar uma foto e vou postar no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais. Porque a minha manicure é melhor que a sua. Eu corto meu cabelo e tiro uma foto e coloco na rede social para mostrar como eu fico belo depois que eu corto.
Irmãos, isso é muito comum. É muito comum. Nós não fazemos para nós. Nós fazemos para o outro. Para se mostrar para o outro. Nós esquecemos de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele fala de Jesus. Paulo fala de Jesus que ele se revelou para mostrar quem era Deus. E aí nós esquecemos que nós devemos se parecer com aquele que revelou a imagem de Deus para nós. Cristo Jesus. Nós devemos mostrar Jesus para o mundo, não nós. Ah, irmãos, mas não a Bíblia ela não erra. Nós devemos ser como Jesus é. Se ele se revelou para mostrar a imagem não dele, mas do Pai, você deve mostrar também a imagem de Jesus. Você está pegando pesado às vezes? Eu estou pegando bem leve. Tem gente que pega bem mais pesado que isso. Com palavras bem mais de baixo calão. Vamos lá? Próxima. Narcisismo. E aí, irmão, que raio desse negócio? Os irmãos já ouviram a história de Narciso? Narciso é aquele moço que ele recebeu uma profecia que ele não poderia olhar para um espelho d'água. Então, aonde ele andava, ele deveria andar sempre reto, beirando a margem de um lago ou de um rio. Porque se no dia que ele visse a sua imagem, ele se amaria tanto, que ele esqueceria de tudo. E na mitologia grega diz que Narciso, ele olhou a sua imagem no espelho d'água, como se olha num espelho hoje. E ele se apaixonou por a sua imagem, pela sua beleza, que ele não conseguiu fazer mais nada e ele ficou literalmente plantado no lugar na onde que ele estava. Aí vem a questão da flor. Onde ele não conseguiu mais viver. Ele não conseguiu mais fazer nada. Ele não conseguiu mais tocar a sua vida. E aquela terra, aquelas raízes, fizeram que ele fizesse parte daquele ambiente. Olha que interessante. Ser narcisista é se amar tanto, que não consegue amar o próximo. Onde que nós podemos ver isso na nossa igreja? Onde podemos ver isso? Em 2 departamentos da nossa igreja. Em missões e na assistência social. Tiago diz que a verdadeira religião é aquela que cuida não somente daqueles que necessitam, mas principalmente de viúvas e órfãos. Principalmente de viúvas e órfãos. Tiago tem um porquê ele fala isso em sua carta. Porque a igreja ela queria cuidar de si própria. Como na ceia que Paulo ele condena a glutonaria. Porque, queridos, pode ser numa comunidade mais simples que a nossa. Sempre vai ter pessoas com mais condição e outras com menos condição. Sempre. Se você for na África, você vai ter pessoas que têm uma um pouco mais que a outra. E se ela é chamado para seguir Jesus, para ser a imagem de Jesus, é para servir aqueles que Jesus chamou. Mas de que forma? Aí temos várias formas que não dá tempo de falar aqui. Mas ser narcisista dentro da igreja é não olhar para o outro
e amar o outro como Jesus me amou. É não acolher o outro como Jesus me acolheu. E o problema da igreja brasileira hoje é não querer orar mais para fora. É se trancar em quatro paredes e formar o clubinho da bênção, o clubinho dos eleitos. E não mais lembrar que nós temos que olhar para os campos, e que os campos estão brancos e os campos precisam de pessoas que vão lá colher. Você não precisa plantar, você não precisa regar. É só ir lá colher. O resto, Jesus já fez. E o resto, Jesus irá fazer. É Ele que irá libertar. É Ele que irá conduzir. Mas nós temos que... E a lição, ela fala justamente isso. Que esse espírito narcisista dentro das nossas igrejas, dentro da nossa comunidade, pode nos afetar a olhar para aquele que mais precisa. Para aquele que ainda não tem Jesus. A parte B da lição, ela fala justamente sobre o corpo. Segura, Davi. Essa imagem aqui, ela está em um dos museus da Itália. É uma pintura à base de óleo, a mais conhecida sobre esse ser mitológico que é Narciso. Vamos lá para o próximo. Corpo. E exatamente o que é interessante. No mesmo museu você tem uma foto ele se amando e na mesma galeria ele expondo o seu corpo. A lição aqui ela até brinca, né? Ela fala assim, olha, diz Paulo a Timóteo que o exercício físico para pouco tem proveito. Imagina que não pode fazer fisiculturismo. Eu falando que não vou rasgar da minha vida, porque isso não é de Deus não. Está lá em Timóteo 4:8. Mas Paulo ele adverte aqui que o cuidado do corpo ele não começa na sua aparência física, mas ela começa na sua estrutura. Por exemplo, como eu, operei a vesícula e tenho um pouco de intolerância a leite. Eu gosto de leite, gosto de chocolate e eu gosto de comida gordurosa. Mas é fato, se eu comer e se eu beber leite, se eu comer alguma coisa gordurosa, se eu tomar leite, as consequências eu já sei. Eu já sei. E o que eu faço? Eu teimoso. Eu como comida gordurosa e tomo chocolate e passo mal. E é isso que Paulo está dizendo assim, ó, para que você vai querer cuidar do seu físico? Cuida da sua alimentação. E muitos de nós aqui gostamos de comer bem. O brasileiro, por exemplo, o brasileiro gosta de comer muita carne. Isso é um privilégio para nós, queridos. Se você conhecer alguma pessoa, por exemplo, da Ásia, é muito difícil ter carne. Então, a nossa cultura latino-americana, que é grande produtora de carne bovina, isso é um mal feroz para o seu organismo. Não sei se você sabe disso. A carne bovina é muito ruim para a sua digestão. Mas é uma forma barata de você se alimentar. Por exemplo, você comer um peixe. Então, esse cuidado com o corpo, ele deve ser pregado, ele deve ser incentivado, mas com moderação. Com moderação. Se nós não tivermos moderação, nós vamos se apaixonar pelo nosso corpo. E muitas das vezes nós vamos perder tempo querer chegar, por exemplo, uma pessoa. Você sabe mais ou menos quantos ovos um fisiculturista come no café da manhã? Irmãos que faz exercício físico aí? 20 ovos. 20 ovos vezes 30. É quantos ovos o camarada vai comer por mês? Tá vendo? Mas por que ele faz isso?
Porque é essa alimentação que vai dar o resultado que ele espera. E aí você fica comendo arroz e feijão, nunca você vai chegar naquele resultado. E você insiste, aquela sua insistência vai começar a trazer problema para você. Olha, a revista está te ensinando como você cuidar do seu corpo, como você cuidar da sua alimentação. Olha que interessante. E Paulo aqui, ele se refere, a revista fala assim, que Paulo se refere a um pecado muito mais grave, que é a pessoa se deixar se escravizar pela comida. Seja por prazer, por ansiedade ou por qualquer outro motivo. E é interessante que ontem saiu uma reportagem sobre a Victoria, esposa do David Beckham. Faz 20 anos que ela come a mesma comida. Peixe grelhado e legumes a vapor. Muito bom, muito saudável, mas que danifica a saúde da pessoa. Porque ela não consegue receber os outros nutrientes necessários. Porque a pessoa ama tanto o seu corpo, tanto o seu físico, que ela se sujeita a mais de 20 anos a comer a mesma comida para que ela possa ter o mesmo biotipo. Interessante, né? Só que aqui a revista também fala de algo que eu, particularmente, como cristão, eu não pratico muito. A revista fala aqui que o jejum é uma contrapartida à gula. Olha aqui. O jejum é uma conta. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. A revista me trouxe isso. E de modo. E ao mundo de modo geral. Então, nós temos o exemplo de Davi e os seus 3 amigos. Eles saem do seu país, vão para a Babilônia e a primeira coisa que chega lá e eles vão fazer, vão comer o quê? Legumes. Ah, os manjares da culinária babilônica não era bom? Não é isso. O que essa mensagem quer nos ensinar é que eles precisariam do raciocínio muito mais rápido do que todos aqueles babilônicos, do que todos aqueles que estavam servindo Nabucodonosor. Então, por exemplo, se eles comessem um cordeiro, comessem uma buchada, eles... Você sabe o que acontece depois que você come uma bela feijoada? Fica pesado. Então, a Bíblia ensina, olha que interessante, a Bíblia ensina que o jejum é a contrapartida. É isso que eles fizeram. Eu nunca tinha pensado que o jejum pode te ajudar muito. Né? Acho que de uma parte de hoje eu vou começar a jejuar mais. Né? E a revista também diz aqui que o coração humano consegue corromper aquilo que é bom. Será que uma bela comida não é boa? Bom, mas o excesso que é ruim. Tudo que é em excesso, ela traz prejuízo. Então, tudo que você fizer em excesso de exercício físico, de comer para obter o que você deseja, você vai... Eu dei o exemplo aqui da Vitória. Essa questão de você ter o seu raciocínio mais lento, você poderia ter o seu raciocínio mais rápido. Você vê como isso é importante para a vida do cristão? E ele traz justamente isso aqui para falar sobre como você deve cuidar e ter atenção ao seu corpo. Okay? E um segundo ponto aqui, ele fala justamente sobre o nosso devido lugar. E nesse devido lugar, os irmãos estão estudando temas que quem escreve são pessoas de linhagem reformada. Isso é claro. A revista é uma revista de linhagem reformada, tradicional. E nesse ponto tem 2 temas interessantes. O da doutrina da depravação total. Para os irmãos entender, o texto mais usado é aquele texto que todos pecaram e carecem da graça de Deus.
Então todos pecaram. Ah, mas meu filho, não, já tá no pacote. Não, mas ele é inocente. Não, ele já tem no sangue o, o hospedeiro do pecado. Ele já tem. É difícil falar isso, né? Mas já tem. Então todos pecaram e carecem da graça de Deus. E a segunda doutrina aqui, que é uma doutrina que nós negligenciamos muito, que o pastor Domingo trouxe à tona aqui para nós, é a doutrina da redenção. Nós falamos pouco sobre a doutrina da redenção na igreja. Quando nós não apresentamos Cristo a outra pessoa. Porque só Ele pode mudar a vida daquela pessoa que não tem expectativa de vida. Ele é o autor da vida. E a doutrina da redenção ela trabalha muito sobre isso. Quem é Jesus na minha vida? Não é só nós apresentarmos, olha, Jesus ele pode ser o seu Senhor e o seu Salvador, e pronto, acabou. Aceite a Jesus, seu nome será escrito no livro da vida, e no dia que a trombeta tocar, você estará no céu. Não, quem é Jesus? O que a partir de agora, qual que é o efeito da pessoa de Jesus na minha vida? E trata sobre isso. E ele fala assim que é importante que nós resgatemos sempre a compreensão correta de quem somos. Paulo ele usa um termo que muitos não gostam, que ele nos tirou, eu gosto mais desse termo, ele nos tirou do lixo. Ele nos tirou do lixo para a sua redenção. Nós se esquecemos disso. Nós se esquecemos disso. Que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para seu império de amor. Nós nos esquecemos de quem somos e da onde vamos. Então a doutrina da depravação total, ela sempre nos traz isso à tona. Olha, não esquece quem você é. Não vacila, não. A Bíblia, ela aponta muito isso. Tá? E a questão da teologia da redenção, ela fala sobre o novo status que Jesus nos deu. Esse novo status é o quê? É você ser uma nova criatura. Irmão, ser uma nova criatura não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É praticamente quando você. O pastor utiliza esse termo, eu gosto muito, particularmente, carinhosamente, ele fala que eu viajo muito no meu pensamento. Mas quando eu falo disso, é como você voltasse antes da queda de Adão e Eva. Uma nova criatura. E o que essa nova criatura ela tem de benefício que ela recebe? Participar da Nova Jerusalém, ter a vida eterna, ter Jesus como todos os dias eu estarei contigo até a consumação dos séculos, ter o Espírito Santo como seu guia todos os dias. Olha só que privilégio ser uma nova criatura. Nós esquecemos disso, querido. Nós somos nova criatura. Porque Jesus nos salvou. Hein? Vamos lá? O próximo tópico. Então, queridos, aqui, essa questão da conclusão, que eu queria parar um pouquinho com vocês aqui. Antes da conclusão, nós temos que saber que nós somos pessoas que nós estamos em construção. Porque senão a trombeta já tinha tocado para nós, já tinha tocado a sua igreja, nós não precisaríamos estar aqui nesse culto de quarta-feira, vocês não precisariam estar me ouvindo aqui. Então a nossa imagem ela está num processo de restauração. Então essa imagem, Paulo fala que Cristo em vós é a esperança da Deus.
Nós, como filhos de Deus, nós somos responsáveis pela restauração daquilo que um dia Satanás contribuiu para a sociedade. Irmão, que criação é essa? Toda a criação. É o vento que geme, é a árvore que está gemendo, são as aves do céu que estão gemendo, é a criação. O sacrifício de Jesus não foi só para o homem, foi para toda a raça humana e a sua criação. Então nós estamos nesse processo de restauração da imagem de Deus. Olha que responsabilidade nós temos, que privilégio nós temos. A busca por essa autoimagem, ela prejudica a nossa busca. A revista ela diz isso aqui, ó. A busca por uma autoimagem, ela nos desvia cada vez mais longe de Deus. Então, essa busca pela promoção da imagem, ela nos afasta de Deus. Ela nos faz esquecer de quem nós somos. Mas nós não podemos se esquecer. E a revista que ela fala uma coisa tão interessante, que é assim, se Jesus é tudo na tua vida, se Jesus é tudo na tua vida, eu falo assim, ó, se nele nós encontramos toda alegria, satisfação, suficiência, identidade, paz, salvação plena nele, por que nós se preocupamos tanto com o raio da autoestima? Um dos maiores pregadores batista, Charles Spurgeon, ele tinha um problema muito sério com depressão. Ele tinha um problema muito sério com depressão. E que ao longo dos anos ele escreveu muito sobre isso. E uma das coisas que Spurgeon mais relata nos seus escritos é que ele não caiu porque Cristo era a sua suficiência. Porque se Cristo não fosse tudo para ele, possivelmente ele teria feito algo pior depois. Mas ele não negava quem ele era. Mas ele sempre relembrava quem era Cristo na sua vida. E a revista ela faz essa pergunta: se ele é tudo, e nós dizemos que Jesus... E o pior, irmão, é nós que dizemos que Jesus é tudo. E depois nós temos atitudes que mostram o contrário. Talvez ele não seja tudo. Então nós precisamos aprender. Nós estamos nesse processo de reconstrução até a vinda de Jesus. Ok? O que precisamos é obedecer o mandamento de amar o próximo. É a maior lição que Jesus pôde nos deixar com o seu ministério, nos 4 evangelhos, até a ascensão dele, que é relatada em Atos dos Apóstolos. É sempre se preocupar com Deus. Deus se preocupou com você, para que você se preocupe com o seu próximo. É um ciclo virtuoso, não vicioso. Se nós fizermos isso, queridos, aqui parte dos núcleos que nós não estamos tendo, dos cultos, dos departamentos, dos estudos que nós temos na igreja, no encontro de casais, nas pregações ministradas, nós encontramos, queridos, essa suficiência que Jesus traz para a nossa vida. E para concluir, o egoísmo é um pecado comum. Olhar para dentro de si hoje é muito comum. E muitas das vezes nós relutamos em dizer que isso é pecado. Nós relutamos em dizer que isso é pecado. Porque nós não trabalhamos muito isso. Mas nem por isso devemos nos conformar com ele. Você encontra isso em Romanos capítulo 2, versículo 22.
mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Se não combateremos, se não combateremos, é que não combatermos, tá? O desejo pela aprovação e autossatisfação, seremos escravos das opiniões alheias. Nós seremos escravos das opiniões alheias. Nossa alegria e suficiência está em Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos guardar. E o texto de Colossenses 1, que eu citei para os irmãos aqui, é um texto que nos ensina a ser quem Deus gostaria que nós fôssemos. Fôssemos como Jesus. Porque se Jesus é o primogênito da criação de Deus, ele deseja que nós sejamos como Jesus, nós precisamos praticar Colossenses capítulo 1. Ser igual a Jesus. Revelar a imagem de Deus em Jesus. É isso que Deus espera de nós. Amém? Vamos colocar de pé, que Deus abençoe você, sua família. Nós teremos, se eu não me engano, mais uma lição de mais duas lições. E são temas muito complexos, porque nos confronta plenamente. Ele não foge do controle, ele não vai falar daquilo que está fora. Não é uma mensagem para fora, é uma mensagem para dentro da casa. E quando a mensagem é para dentro da casa, nós não temos para onde correr. Mas é bom que nos ensina muito. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tá? Pai, queremos te agradecer por poder estar na tua casa, ter um período de oração, ter louvores, Pai, que remetem quem o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, Pai, por o Senhor ter abençoado cada irmão aqui. Obrigado, Senhor, pela salvação dos meus queridos e os teus filhos que estão aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja está despertando para o ministério da oração. Isso, Senhor, nos livra de muitas coisas. Isso, Senhor, nos confronta diariamente que nós devemos honrar a um Deus que nos ama tanto, que foi capaz de entregar a sua própria vida, o seu próprio filho, por amor a nós. Mas isso nos traz, Senhor, responsabilidades que, como os teus servos, como os teus discípulos, nós devemos, Senhor, não nos esquecer. Nos ajuda, Senhor, a não sermos hipócritas, pessoas fingidas, pessoas, Senhor, dissimuladas, pessoas que têm amor próprio, ó Senhor, que é capaz de se enraizar, Pai, na beira de um rio ou na beira da vida e não, Senhor, louvar ao teu santo nome. Nos ensina, Senhor, que nós somos a esperança para este mundo, porque não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor vive em nós. O Senhor é aquele que está e deve estar em nós. Não só, Senhor, um momento, ó Pai, de culto, não só um momento festivo na tua presença, mas em todo momento a sua presença deve, Senhor, se fazer. A sua imagem deve ser refletida, Senhor, através das nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Que nós possamos ser essas pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos. Que nós possamos ser a imagem de Jesus. Que nós possamos, Senhor, refletir a sua imagem, não para o nosso benefício próprio, mas que outras vidas possam ser alcançadas e conhecer a obra que o Senhor já fez em nossas vidas. Ô Senhor, as nossas vidas foi tão preciosa para Ti, que o Senhor nos chamou para estarmos mais perto. Mas, Senhor, há outras vidas preciosas que o Senhor nos dá oportunidade diária de falar do Teu amor, de falar da Tua mensagem.
Nos ajuda, Senhor, a levar esta mensagem para outras vidas. Não porque somos merecedores, Pai, mas que esta igreja possa ter os seus bancos, Senhor, abarrotados de vidas sedentas pelo Teu Evangelho. Senhor, que o eu fique, Senhor, para trás e o Senhor brilhe, Senhor, na vida da Tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, ter essa consciência de levar a Tua mensagem, o Teu Evangelho para outras vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, no nome santo de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Deus abençoe.